Agora, nós vamos ver os principais argumentos em defesa da consideração por todos os seres sencientes. Bom, então, esses argumentos são também os principais argumentos em defesa da consideração moral dos animais não humanos. Mas todos esses argumentos, que são 4, se eu não me engano, que a gente vai ver, eles convergem para a mesma conclusão. Que todo ser senciente, isto é, todo ser capaz de sofrer e desfrutar, deveria receber consideração moral plena. Não é alguma consideraçãozinha, não é diminuir o sofrimento deles quando eles são explorados, é respeitá-los na mesma medida que a gente respeita outro ser humano. É isso que vai convergir a conclusão desses 4 argumentos. Tá? Então, importante, quando eu falo aqui ser senciente, tá? São todos os seres que, naquele corpo ali, não temos meramente um corpo vivo, temos alguém experimentando o mundo de dentro para fora. Há o ponto de vista daquele indivíduo, porque ele é capaz de ter experiências, tem ali uma consciência. É isso que quer dizer, né, ser senciente. Então, agora nessa segunda sessão, a gente não vai ver críticas à ética centrada na senciência. A gente só vai ver os 4 principais argumentos a favor da ética centrada na senciência. Mas na terceira sessão a gente vai abordar essas críticas. Tá? Bom, o primeiro argumento se chama argumento da sobreposição. Tá? Na verdade, se chama argumento da sobreposição das espécies, mas eu abreviei aqui. Esse argumento também era chamado antigamente de argumento dos casos marginais, mas esse nome tecnicamente está errado e ele atualmente é chamado de argumento da sobreposição. Tá? O que diz o argumento da sobreposição? Diz que se a falta de certas capacidades e de certas relações em certos humanos, bebês, crianças, vítimas de certos acidentes ou doenças, etc., se isso não justifica tratá-los pior do que os humanos que têm essas capacidades e essas relações, então a falta dessas capacidades e dessas relações nos animais não humanos não justifica tratá-los pior do que os humanos. Na verdade, né, a falta dessas capacidades e dessas relações naqueles humanos, normalmente a gente vê como uma razão para dar-los proteção maior. Então, a falta dessas capacidades e dessas relações nos animais não humanos tem que ser uma razão também para dá-los uma proteção maior. O segundo argumento é o argumento da relevância. Esse, segundo entendo, é o principal argumento de toda a ética animal e, segundo entendo, de toda a ética em geral. Então, é um argumento que é importantíssimo entender. Tá? O que diz o argumento? Diz que o que está em jogo em questões de consideração moral é a possibilidade de nossas decisões prejudicarem ou beneficiarem os afetados. Tá? Por que é isso que está em jogo? Bom, imaginemos que com nossas decisões nós não pudéssemos afetar ninguém para pior ou para melhor. Então não faria muito sentido pensar em ética, se seja lá o que a gente fizesse fosse indiferente, se a gente não pudesse afetar o mundo nem para pior nem para melhor, se ninguém fosse afetado por nossas decisões, não faria muito sentido pensar nessas questões. Né? Elas só fazem sentido porque com nossas decisões nós afetamos positiva ou negativamente os indivíduos afetados por essas decisões. Então, se é essa a razão, se é isso que está em jogo, então devem receber consideração moral todos aqueles passíveis de serem prejudicados e beneficiados. Então, o que é crucial é a gente investigar o que torna alguém passível de ser prejudicado ou beneficiado. E o argumento da relevância vai dizer que é a senciência. É a senciência o que torna alguém capaz de ser prejudicado ou beneficiado por 2 razões. Primeiro, porque é a senciência que faz com que ali esteja alguém. Por exemplo, né, aqui tem uma régua. Né? A régua não tem alguém aqui dentro, é um objeto vazio. Mas vocês poderiam dizer, mas é porque a régua não está viva. Não, mas existem organismos que estão vivos, mas não são sencientes. Né? Por exemplo, plantas, fungos, bactérias, né? Pertencem, né, estão vivos, né? Pertencem à categoria seres vivos, mas não tem alguém experimentando o mundo de dentro para fora, não tem ali uma consciência. Então, primeiro, a senciência é o que torna alguém capaz de ser prejudicado ou beneficiado, porque, em primeiro lugar, é o que faz com que ali haja alguém, e, em segundo lugar, porque as experiências elas possuem o que se chama valência, ou seja, elas podem ser experimentadas como positivas ou como negativas. Por exemplo, se eu escuto uma música que eu gosto, eu vou ter uma experiência positiva. Se eu piso meu pé num prego, eu vou ter uma experiência negativa, eu vou sofrer, eu vou sentir dor. Né? Então, isso tudo parece mostrar que a senciência é uma condição, primeiro, necessária para alguém ser passível de ser prejudicado ou beneficiado, porque é o que faz com que exista alguém, e também é suficiente
para alguém ser passível de ser prejudicado ou beneficiado. E, portanto, a conclusão do argumento da relevância é que a ciência é o que é relevante para questões de consideração moral. E um princípio que é derivado do argumento da relevância é o princípio da igual consideração. O que diz esse princípio? Bom, quando as pessoas veem o argumento da relevância, algumas pessoas poderiam achar o seguinte: olha, esse argumento então está dizendo que a gente deve dar alguma consideração aos animais não humanos, talvez uma consideração pequena, menor do que aquela que a gente dá aos humanos. Bom, parece que aceitar o argumento da relevância implica aceitar que todo ser senciente deve receber igual consideração. E igual consideração não é tratamento igual, não é tratar exatamente da mesma maneira, é dar o mesmo peso ao bem desse indivíduo. Isso pode implicar tratar eles de maneiras diferentes, mas dando o mesmo grau de consideração. Qual é a base, né, do princípio da igual consideração? É a ideia de que não devemos ser tendenciosos na atribuição do peso do bem de cada indivíduo. Por quê? Bom, segundo o argumento da relevância, o que importa para a ética é a magnitude dos prejuízos e dos benefícios. Tá? Ou seja, se a gente tem razões para considerar alguém, porque se alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado, então a força dessas razões tem que depender da magnitude dos prejuízos e dos benefícios, e não de fatores que não resultam, né, de mérito ou demérito, como a espécie a qual alguém pertence, a raça, sua raça, seu gênero, e assim por diante, porque todos esses fatores são resultado da loteria natural. Ninguém se esforçou ou tem algum demérito por ter nascido daquela maneira. Né? São todos fatores para além do controle dos indivíduos. E, então, o princípio da igual consideração diz o seguinte: prejuízos e benefícios de mesma magnitude têm que receber o mesmo peso, independentemente da espécie, da raça ou do gênero de quem receberia esses benefícios. Da mesma maneira, né, prejuízos maiores têm que receber maior peso do que prejuízos menores. Enfim, segundo esse princípio, importa a magnitude dos prejuízos e os benefícios, e não a espécie, raça ou gênero de quem receberia esses prejuízos ou benefícios. É o princípio da igual consideração que mostra por que o racismo é uma forma de discriminação, por que o sexismo é uma forma de discriminação e por que o especismo é uma forma de discriminação. Ou seja, o que é uma discriminação? É um tratamento desfavorável que é injusto. O que torna um argumento um tratamento injusto é ser tendencioso. Né? E quando que um tratamento é tendencioso? Quando viola o princípio da igual consideração. Quando dá peso diferenciado a prejuízos e magnitudes, prejuízos e benefícios de magnitude similar com base em fatores que são resultado da loteria natural e não dependem de mérito ou de demérito, como a espécie, a raça e o gênero. Bom, o último argumento é o argumento da imparcialidade. Esse argumento ele chega na mesma conclusão do princípio da igual consideração, mas fazendo outro caminho. Ele diz que, para uma decisão ser justa, ela precisa ser imparcial. Aqui, ser imparcial não é ser neutro, tá? É importante não confundir essas duas noções. Quando alguém é imparcial, necessariamente vai tomar uma decisão. Tá? Ser neutro, a pessoa vai se esquivar. Pode ser que a pessoa seja neutra e seja parcial. Tá? Não. A imparcialidade é a ideia de que nós não devemos ser tendenciosos a favor ou contra esse ou aquele indivíduo, que a gente tem que ser justo. É essa a ideia. Tá? Mas quando que a gente sabe que uma decisão foi tomada de maneira imparcial? Tem vários métodos, mas o principal deles é isso. É imaginar se essa decisão é a que a gente escolheria se a gente não soubesse a posição que a gente ocuparia entre os afetados pela decisão. Por exemplo, para a gente investigar se as nossas decisões que afetam animais ou humanos são justas ou injustas, nós temos que imaginar se a gente decidiria daquela maneira se a gente não soubesse se a gente nasceria como animal humano ou como animal não humano. Mas se fosse assim, certamente que a gente condenaria a exploração animal, por exemplo. Ninguém diria que é justo aquele tratamento se a gente pudesse estar ali como vítima daquilo. A gente veria aquilo como altamente injusto. Mas não só a exploração animal, o especismo em geral. Então, se é assim, então o modo como os animais não humanos são tratados, por exemplo, na exploração animal, sendo explorados, não passa no teste da imparcialidade. Então, ele não pode ser justo. Essa é a conclusão.